Coincido con lo que declaró, según lo que me transmiten. Prefiero no darle más entidad de la que tiene esta situación. Así que ya está todo dicho. No quiero hablar más del tema. Después el equipo mereció ganar. No es sencillo rotar 11 jugadores con tan pocos días de trabajo entre un juego y otro juego. Pero lo que el equipo tiene que saber que hoy es un premio al trabajo que ellos hacen. Les había manifestado de que para mí era muy importante ganar hoy. Primero porque jugábamos de local ante 40.000, 45.000 personas. Segundo porque era Día del Padre, ¿no? También y teníamos que entregar un buen espectáculo de local. Y lo más importante, el ganar nos podía permitir estar entre los primeros 4 o 5 equipos. A esta altura del campeonato es bueno. Entonces, era fundamental ganar. Na verdade, a gente acha que até alguns cartões, e conversamos já com o Zubeldia, alguns cartões que o Zubeldia recebeu foram justos e não há o que questionar. Mas não pode haver uma sistematização de cartões, né? O cartão de hoje, ao meu ver, é absolutamente injusto. De um lance do lado de cá, o quarto árbitro chama o árbitro que atravessa o campo para dar um cartão porque o técnico passou 10 centímetros da área. O que não pode ter é uma sistematização, né? Virar algo que fica parecendo que é contra o Zubeldia sempre. Quando ele errar, ok, dá o cartão, nós já conversamos e repito, algumas vezes ele mereceu o cartão. Mas hoje não mereceu e não pode a todo jogo, mesmo quando ele não merece, tomar o cartão. E hoje foi mais uma prova do que nós somos como grupo, né? São 11 jogadores que não vinham jogando juntos. Mas estamos nas 3 competições e demonstrando mais uma vez que a força do nosso grupo é muito grande, tanto a qualidade dos jogadores que jogaram hoje. Foi uma tarde especial, de Dia dos Pais. Hoje, né, eu e minha mulher pudemos anunciar pelo meu gol, vamos ter mais um nenenzinho que vem com muita saúde também, estou muito feliz por isso. Aê, parabéns então para o André Silva, que aproveitou justamente esse cruzamento do Wellington Rato e aos 15 minutos do primeiro tempo fez o gol que confirmou e que garantiu a vitória do São Paulo em cima do Goianiense por 1-0. São Paulo é o 5º colocado na classificação do Brasileirão. E repercutiu muito, Zé Elias, a gente viu aí o Zubeldia falando, ele recebeu o cartão amarelo. Mais uma vez, né, estava pendurado e agora está suspenso justamente para o próximo jogo, que é um clássico contra o Palmeiras. Eu vou falar um pouquinho de cadeira, né, em relação ao que o Monte falou sobre os cartões sistematizados, né? Às vezes, quando você pega a fama, você tem que arcar com as consequências. Eu acho que é muito mais fácil você dar um cartão para o Zubeldia hoje do que qualquer outro treinador, até mesmo o próprio Abel. É mais? É? Eu acho que sim. A fama dele tá pior que a do Abel? Não a fama, mas o gestual dele, entendeu? Lembra do Abel quando chegou? Sim. Foi aquele gestual porque não está acostumado com o futebol brasileiro e tal. Então, isso daí acaba pesando. Porque você 1, 2, 3, você continua, acaba, de certa forma, sendo muito mais fácil você dar um cartão para o Zubeldia do que dar para qualquer outro treinador. E, de fato, alguns são injustos, outros são justos, mas quando você constrói esse tipo de fama ou de comportamento, os árbitros já entram preparados para isso. E tem o quarto árbitro ali que eu já falei isso no F90, né? Muitas vezes o cara reclama, o árbitro está lá do outro lado, o cara ou ele dá uma passadinha sai da área, sai da área 10 centímetros, ou senão ele vira e reclama, pô, não foi falta, aquela coisa normal de jogo. Ele já chama o árbitro, olha, está sendo ofendido, está reclamando, ou o cara do banco está aqui, sendo que o juiz não escuta isso. Não sabe o que está acontecendo, porque o juiz está com a cabeça do outro lado, entendeu? Está vendo outro lance. Eu, particularmente, não sou adepto a esse tipo de situação, porque eu acho que é prejudicial ao futebol. Mas, em determinados momentos, você acaba pagando por aquilo que você construiu. Falo porque quando comecei a jogar, tive esses problemas no primeiro semestre de 94, no Campeonato Paulista, tomei muitos cartões, muitos por reclamações, por incrível que pareça, reclamava demais.
porque entrava condicionado a todas essas situações que nós estamos vendo, e eu falei por experiência própria, você fica condicionado, porque todo mundo fala, foi benefício, foi ajudando o outro, sim. Tá sacanagem com o meu time e tal, então você já entra assim. Eu acho que o Zubeldia tá pegando um pouquinho a fama, tem que entender. Quando eu joguei na Alemanha, o Reinhard Kalman, que era o manager, falou para mim o seguinte: viva na Alemanha como um alemão, não viva como um brasileiro, porque depois de 3 meses você vai vir aqui bater na minha porta e pedir para ir embora. Eu acho que a gente tem a paciência e tem o entendimento de que são estrangeiros, que a gente trata de forma diferente, até para tentar colocar a melhor forma possível para eles se adaptarem ao nosso país, mas eles precisam entender também como nós somos aqui. Em determinados momentos, dá um passinho para trás. Mas os chiliques que o Zubeldia já deu em nenhum lugar do mundo seria aceitável, mas né? É por isso que eu estou dizendo, dá um passinho para trás e entender, poxa, isso aqui não é legal. Eles não são assim, eu acho que eu tenho que me adaptar ao país que eu vivo, entendeu? Por exemplo, vou falar... mas o chilique que o Zubeldia dá... Você não pode, por isso que eu falei. Nenhum lugar do mundo. Por isso que eu falei, que não pode, que ele já, o gestual dele é um gestual que é ruim. Mas o que o Zé está falando faz sentido com relação aos que vêm de fora, não porque são de fora, por não saber como é o sistema aqui. Porque até o ano passado era o Antônio Oliveira, que estava no Curitiba, depois Corinthians, que concorria diretamente com o Abel em número de cartões. Então, você fala, mas é coincidência serem 2 ali de fora? Eu acho que não, acho que faz sentido o que você está falando. Mas eu acho que nesse caso, são os técnicos que são os responsáveis. Tá bom, mas por acaso 3 estrangeiros. São os mais chiliquentos. Não sei, porque que eu tô dizendo que talvez dessem chilique em outros lugares e que não fossem tão punidos. Agora, concordo que de hoje você saiu uma vez ali no pezinho, é demais. Mas ele aí, sabe o que eu acho também ainda do Zubeldia? Ele mesmo falou assim, eu sou assim e não vou mudar. E falou pro Luciano também. Isso só vai contribuir para a fama que ele tem, né? E ainda falou pro Luciano, né? Que toma um cartão atrás do outro. Também. Ele falou, o Luciano é assim, então também não precisa mudar. Eu não sei Agora, falando do jogo, eu acho assim, ele falou que precisava muito ganhar esse jogo, eu acho que com certeza, por causa da estratégia que ele usou. Claro. Ele não quis correr nenhum... Não, vitória é perigo contra o Goiás. Grande. Não, porque você imaginava, fez 2-0 contra o Goiás, agora dá para tirar um pouco o pé e poupar um pouco da turma. Ele não quis dar sopa pro azar. Ele foi com todo mundo para lá, sabendo que o segundo jogo era em casa e com o Atlético Goianiense, onde ele poderia mesclar mais o time, é o que ele fez, mas precisava ganhar. E aí conseguiu. Então deu certo a estratégia dele, ele deve estar feliz mesmo. O Zubeldia não tá com responsabilidade, Gabi, porque é um absurdo o que ele tá fazendo. E fala do jogo para nós também, que foi 1-0 pro São Paulo. Quantas pessoas, toda a colocação do São Paulo, pode falar o que você quiser. E tá muito frio aí também, né? Muito frio, craque. Agora sim tá quentinho porque estamos na área de zona mista, por onde vocês já viram, passou o técnico Carlos Belmonte. Você já falou de responsabilidade, né? De ser tranquilinho ali à beira do gramado. Isso aí é uma coisa que o Zubeldia não tem. Os torcedores até brincam, né? O nosso lema é Zubeldia, alegria, mas eu tô achando que é mais um Zubeldia e rebeldia, porque esse foi o 11º cartão aplicado neste Campeonato Brasileiro para o treinador argentino. Essa vai ser a 4ª vez no ano que Luiz Zubeldia vai cumprir suspensão, dessa vez na rodada em que o São Paulo vai encarar o Palmeiras. Tem clássico na semana que vem. No domingo, o Zubeldia até foi defendido, digamos assim, pelo Carlos Belmonte por aqui, principalmente porque o Humberto Louser, técnico adversário, também foi visto em vários momentos durante a partida ultrapassando a área técnica, a área que é destinada ali para os treinadores, e não foi amarelado, não recebeu cartão, não recebeu puxão de orelha. Então por isso que o Belmonte deu aquela passadinha por aqui. Sobre o jogo, São Paulo foi com um time misto, justamente pensando na Libertadores e nesse clássico contra o Palmeiras. E o destaque do jogo, sabe quem foi, craque Neto? Jandrei. Havia uma certa desconfiança, né? O torcedor são paulino confia demais no Rafael, mas o Jandrei fez uma excelente partida, fez ótimas defesas e principalmente na reta final, já nos acréscimos, defendeu o gol que poderia ser o gol de empate do Atlético Goianiense. Uma pancada do Elide dentro da área e o Jandrei espalmou, garantindo essa vitória magra do tricolor, mas tá bom, né? Com time misto, mais 3 pontos na tabela. São Paulo 1, Atlético Goianiense 0, craque. Fica com a gente aí, Gabi. O Willian tá lá também em Salvador. A Tati tá indo na zona mista lá no Rio de Janeiro. Primeiro você, Quesada, qual é o entendimento desse São Paulo, do Lucas, do Calheri, do Luciano, do Zubeldia, com todas as coisas que ele faz aí, de expulsões e tudo mais, mas ele fez um outro São Paulo.
É um São Paulo totalmente diferente do que tinha do Thiago Carpini. Mandou embora o Rames Rodrigues, ele consegue fazer o time jogar, é um time forte, é um time que busca Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Ainda eu não tenho uma noção aonde eu sou. E para mim, eu acho que o São Paulo tem mais força para ganhar a Copa do Brasil. Também acho. Não o Brasileiro nem a Libertadores. Eu penso assim. O que você pensa em relação ao Zubeldia, ao São Paulo e o Lucas, que foi no André Prihal, bola da vez, eu vi a entrevista toda lá no Bola da Vez, ele quer voltar para a seleção brasileira. Eu acho que ele tem bola para ir para a seleção brasileira, o Lucas, daquilo que a gente... Pô, ele joga muito mais que a Ilha de Paquetá, Muito porque mais. lá na Ilha de Paquetá, todo mundo consegue ganhar. Ô, louco. Ô, Neto, ele joga numa faixa do campo muito parecida com a do Neymar, né, o Lucas, né? Então ele poderia ter feito, por exemplo, na Copa América esse papel, só que ele vinha de uma contusão. Ele estava no radar do Dorival, com quem trabalhou no São Paulo. Eu acho que esse São Paulo é a cara do Zubeldia, tirando todas essas coisas que ele faz aí, de reclamar, já são 12 amarelos e 2 vermelhos na temporada. Esse time é um time muito competitivo e um time que tem muito sangue. Isso é a cara do trabalho do Zubeldia. Uma perguntinha para você. Sim. A gente tem Botafogo e Palmeiras, não tem? Sim. Vamos supor que o Botafogo, se Deus quiser e Deus existe, o Botafogo passa. Pode ser que aconteça. Certo? O Palmeiras já perde os 2 campeonatos, só fica no Brasileiro. Botafogo tem um momento melhor que o Palmeiras hoje. E aí, talvez Botafogo e Flamengo não briguem muito pro Brasileiro. Será que com isso, talvez o São Paulo possa chegar nesse pensamento seu? Ah, sim. Inclusive, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o São Paulo pode ganhar uma das Copas, ou a do Brasil ou a Libertadores, e talvez ele nem fique entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Certo. Mais ou menos na tua linha, que você acha que é mais Copa do Brasil. Eu acho que são mais as Copas do que o Brasileirão, entendeu? Tá. Marília, dá para entender que o São Paulo, se ele não tiver a briga de Botafogo e Flamengo, vamos lá, no Brasileiro e Botafogo e Flamengo pensar mais em Libertadores e Copa do Brasil, ele briga com Bahia, ele briga com Fortaleza, o São Paulo pode brigar para buscar um título brasileiro, ou também as 2 Copas podem atrapalhar nesse sentido, porque não tem time no Brasil que pode disputar os 3 do jeito que o Flamengo já fez no passado. Não, nem o Flamengo. Aquela vez o Jorge Foi só Jesus a Copa do chegou Brasil e Libertadores, não foi? O Jorge Jesus foi eliminado da Copa do Brasil, ficou com o Brasileiro e a Libertadores. Dorival, ao contrário, largou o Brasileiro para ganhar as 2 Copas. Eu acho que o São Paulo precisa esperar o sorteio da Copa do Brasil. O sorteio da Libertadores colocou o São Paulo de um lado grandão. É óbvio que as oitavas de final, talvez os times brasileiros, é o jogo que menos chame a atenção. São Paulo e Nacional do Uruguai. O São Paulo é franco favorito, é o jogo, inclusive, apesar do Nacional ter se reforçado mais na janela do que o São Paulo. Porém, depois Palmeiras ou Botafogo, e depois é o Flamengo, eventualmente, numa semifinal, para eventualmente pegar o River na final na casa do River. Então, acho que a Libertadores, ainda que seja um time competitivo, o São Paulo não sofre, né? Ele ganha os jogos dele sem sofrer. Né? O São Paulo é um time regular. É o segundo melhor mandante. Tá com 38 pontos. Tá no G5. Se o Palmeiras tivesse perdido o jogo, tinha ido pro G4. É que o Palmeiras empatou no finalzinho. Então, o São Paulo é um time competitivo. Agora, a Copa do Brasil depende do sorteio que deve acontecer na semana, porque sobraram times muito fortes. E agora sai o chaveamento. Flamengo, Atlético Mineiro, Vasco, Corinthians, São Paulo, Juventude, Atlético Paranaense e Bahia. E Bahia. 8. Então, agora sai o sorteio até o final. Então, o São Paulo vai olhar para a Copa do Brasil e vai saber o que ele pode fazer. E, diferentemente do ano passado, nessa altura do campeonato, em agosto, quando o Lucas chegou, por exemplo, o São Paulo já estava na semifinal da Copa do Brasil. A final da Copa do Brasil é em novembro. Então, o São Paulo pode olhar... Novembro! Fala de novo, novembro. É novembro, hein? Então, tem que olhar para o calendário e ver o que dá para fazer. Acho que o São Paulo, hoje, com o time reserva, fez 1-0 só no Atlético Goianiense. Pois não, sofreu, tirando o Zubeldia. E eu só discordo um pouquinho. Esse time do São Paulo é um time muito flat, tirando o Luciano, obviamente, que nem sei se tem lugar no time titular. É um time muito flat. O Zubeldia tem uma temperatura que, eventualmente, a gente não vê no time em campo. Time igual a ele. Eu acho que ele puxa o time. Acho que o cartão dele hoje não foi justo, porém, é a soma de 3. E acho que ele compra essa ideia. Então o Belmonte tem que comprar também. Outro dia ele não falou que ele prefere o Luciano tomando cartão do que não tomando, que o Luciano é isso? O pacote Zubeldia tem isso. Agora, tem que saber que na semana que vem a gente teria um grande espetáculo com o Abel e o Zubeldia à beira do campo. Agora só o Abel. Vamos lá, Salve, o que você enxerga? O que você pode falar do São Paulo? A visão do São Paulo, 38 pontos, aí Libertadores, Zubeldia, como é que você enxerga tudo isso, né, em relação ao que está acontecendo? E outra coisa, hein? A torcida do São Paulo merece aplauso, hein?
Porque dos últimos 3 anos, é uma torcida que lota o Morumbi, o Cícero Pompeu de Toledo, Morumbis, né, todo jogo, não tem jogo, não importa. E realmente está de parabéns o São Paulo. O que você pensa de tudo isso? E do Zubeldia, que a gente teve a imagem ali, só para te deixar bem... foi por causa que ele estava saindo na área técnica. Então, isso todo mundo faz. Então, Neto, também não é justo só dar para ele, né? Não é porque justo. Vocês gostam de fazer isso. Não, Neto... Vocês gostam assim, não gosta, Quesada? Não gosta, Marília? Gosta. Eles gostam. O Salve fazia isso? Fazia. Ele fazia muito isso Neto, aí. E o erro do árbitro é querer compensar, entendeu? Vamos lá. Se ele permite o Loser caminhar e não permite o Zubeldia, aí sim é o que o Belmonte falou, é a sistematização. O árbitro não pode ir para campo já para punir. Temos que aguardar o relatório, né? Porque se o Zubeldia falou alguma coisa para o quarto árbitro, reclamou e protestou, aí a gente pode achar que o cartão é correto. Se foi simplesmente por sair, tá erradíssimo, Mas né? ele saiu. Marília, tá erradíssimo. Sabe por quê? Sair não é para cartão amarelo. O que é? A reincidência. É a reincidência. Se ele sai e o árbitro vai lá e dá advertência, ele continua no meio de semana ele sendo expulso aí, ó. Estamos vendo, ele já tinha recebido o cartão amarelo e aí depois... Não, isso aí é a mesma. Não, e aí contra o Goiás. Essa é de hoje, a outra é do Atlético Goianiense. Contra o Goiás. Desculpa. Aí, contra o Goiás ele já recebeu o cartão amarelo lá, esse é o lance contra o Goiás. Ele recebe o cartão amarelo porque ele não pode fazer isso aí, ó. Pode. Numa substituição pode, vai lá e dá uma orientação. O árbitro tem que ter bom senso antes da regra. O jogo tá parado. Mas, ele pode... Os caras estão marcando ele, velho. Mas aí tem um pupurri de chilique. Não, tudo bem. Mas tem um pupurri de chilique. Mas é todos culpa fazem dele, isso. Não, mas Não, eu sei. Eu tô fazendo o advogado do diabo, porque eu acho que no caso dele... Todos têm o mesmo número de cartão? Não. Todos foram expulsos igual a ele? Não. Então tem alguma coisa que tá errada em relação a ele também, porque ele é argentino. Não, Neto, a gente tem que pensar isso. Só me permite, eu acho que a gente tem que mandar a mensagem. A comissão de arbitragem mandou a mensagem no começo do campeonato. A gente tem na rodada 1 que o Jair Ventura é expulso. Não que eu concorde com essa mensagem. Sim. O árbitro não é policial militar que tem que ir lá e ficar punindo toda hora. Até o Tite ficou bravo. Né? Lembra com o Jair Ventura na primeira rodada? Acho que 30 minutos, não sei se foi isso. Teve uma incidência de cartões amarelos. Agora, o árbitro tem que ter bom senso. Então deixa eu te perguntar. E o quarto árbitro mais ainda. Você já foi, quando você apitava, você estudava os jogadores em relação ao cara que é mais duro, o cara que fazia mais cera, Sempre o goleiro. Tem que estudar. Como ver isso? Como enxergar isso? Tem que estudar. Mas você expulsava o Veloso toda hora, né? Aquele cabelo de boneca, né? Com razão. Veloso não, porque ele era bonzinho, né? Não fala, abrir a boca. Muito bonzinho. Você acha que os caras têm essa visão em relação a ele, ó? Se fosse o Abel que tivesse feito isso? Seria punido, Neto. Mas a gente ia dar mais pau do que o Zubeldia. A verdade é essa. Eu penso assim. Neto, o árbitro estuda. Marília, o árbitro estuda assim. E o que acontece? O seguinte é que ele vai punir. Ele olha com mais rigor. Ele vai estar olhando aquela situação e aquele jogador muito mais. Agora, eu acho que tem que ficar a culpa é do Zubeldia. É ele que criou toda essa situação. É verdade. Eu acho que tem um negócio que é sistemático em cima dele. Ele dentro do campo mas ele chama atenção toda hora, pô. Ele é um cara que toda hora chama atenção. Você viu ele chutando a garrafa aí? Ele tá dentro do campo, ó. É isso, pô. Dentro do campo toda hora. Foi expulso de novo. Olha lá. Vamos Chuta lá. mal, por Marília. Vamos lá, esse é do primeiro jogo dele, isso é um absurdo. Vamos lá, coloca. Marília não. O Gabi. Não, mas. Então vamos. Não. Então vamos lá, posiciona aí a Gabi. Quer falar? Pode falar, Marília. Vamos lá. Não, eu acho que tem uma coisa, tem a nossa visão, e eu acho que há uma diferença quando se compara, por exemplo, com o Abel. O Abel passou muito tempo tomando cartão e a gente discutindo se era xenofobia, se é porque ele é português, então agora era argentino e outros técnicos não são assim, o Mano não recebe tanto cartão quanto ele merecia, não sei quem não merecia tanto cartão. Na questão do Zubeldia e do Abel, eu vejo diferença, principalmente em relação à arbitragem. Na minha opinião, quando eu vou ao estádio, e no estádio você vê outra coisa, você não vê o recorte desse chilique, a posição do Zubeldia é quase um 12º jogador. Tanto que ele entra no gramado muito mais vezes do que ele deveria. Tá errado, tem que tomar cartão. Não tô dizendo que ele não tem que tomar cartão. Ok. No caso do Abel, é uma coisa muito mais direcionada à arbitragem do que aos seus jogadores. O Zubeldia é muito mais aos seus jogadores do que a arbitragem. Mas o Zubeldia meteu um pontapé ali no coisa. Que é um absurdo. Não sei. Ele tá errado. O Abel, por exemplo, não deu um pontapé nisso aí. O Abel deu um chute num negócio de Gatorade, que os caras... Olha aí, ó. Então, você acha que os caras já não botam água ali pra isso? Eu tenho certeza que eles colocam água pra isso. Salve, salve, nação tricolor. Seja bem-vindo ao canal São Paulo News Oficial. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso tricolor,
Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Luciano conquistou um campeonato paulista, uma Copa do Brasil e uma Supercopa pelo São Paulo. Chegou ao clube em 2020, com o suporte de Fernando Diniz, quando muitos duvidavam de seu potencial. Agora, 4 anos depois, ele já considera se aposentar no time que aprendeu a amar profundamente. Em uma entrevista para a TNT Esportes, o camisa 10 expressou seu profundo carinho pelo clube tricolor. Ele declarou que não trocaria o São Paulo por nenhum outro time e que está vivendo o melhor momento de sua carreira, graças ao mais querido. O São Paulo, para mim, é o maior clube do Brasil, com 3 títulos mundiais, algo que outros times não conseguiram alcançar. Eu não trocaria o São Paulo por nenhum outro time. Eu ficaria aqui. Se eu pudesse escolher, me aposentaria aqui no São Paulo. Esta é, sem dúvida, a melhor fase da minha carreira, disse ele. A Libertadores é um dos títulos que ainda falta para Luciano se sentir plenamente realizado. O sonho do tricolor começa a se concretizar na próxima quinta-feira, 15, quando a equipe de Luiz Ubeldia enfrenta o Nacional, do Uruguai, no jogo de ida das oitavas de final da competição. Se eu tivesse que escolher apenas um título, seria difícil. Eu gostaria de ganhar todos os campeonatos que estamos disputando. Mas, claro, a Libertadores tem um sabor especial, como dizem. Uma quarta-feira de Libertadores no Morumbi é algo sensacional, afirmou. Imagine disputar e vencer uma final com esta camisa. É claro que eu quero ganhar todos os títulos que estamos brigando agora. No entanto, a Libertadores tem um charme especial, concluiu. Zubeldia deseja ver a melhor versão de Luciano com a camisa do São Paulo. O treinador já compreendeu que o camisa 10 é um segundo atacante e está trabalhando para ajustar seu posicionamento e evitar que ele retorne automaticamente para buscar a bola na defesa. As conversas entre eles têm sido bastante produtivas, e Luciano se tornou o capitão da equipe nos últimos jogos. Zubeldia quer que Luciano seja o protagonista, e o atacante está determinado a brilhar sob a orientação do técnico. Então é isso, nação tricolor. Até o próximo vídeo, com mais notícias do São Paulo.